Graça e paz, mais que vencedores, bom dia para o povo mais feliz e abençoado dessa terra. Aqui estamos mais uma vez, nessa manhã que Deus fez, juntos vamos meditar na palavra de Deus e desfrutar da sua gloriosa presença. Hoje é sábado, dia de gratidão a Deus aqui em nosso canal, portanto, você não pode sair desse vídeo sem deixar aqui nos comentários a sua palavra de louvor e agradecimento a Deus por mais uma semana que Ele abençoou você e a sua família. Mesmo que você tenha passado momentos difíceis, eu também enfrentei algumas situações complicadíssimas durante esta semana, mas eu posso levantar as minhas mãos e declarar: até aqui o Senhor me ajudou. E assim você deve fazer, porque apesar de todas as lutas, as adversidades, os tempos maus, até aqui Deus tem abençoado você e a sua família. Então, deixa aqui nos comentários, ainda que seja uma linha, que você possa usar para expressar a sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e na sua família. Amém? Hoje também estamos recebendo um novo mês, agosto, e vai ser um mês abençoadíssimo na sua vida. Eu tenho certeza que durante este mês, Deus vai fazer muitas coisas maravilhosas na sua vida e na sua casa. Amém? Eu estou falando isso porque você sabe que ao longo dos anos, muitas pessoas passaram a acreditar que agosto é um mês de azar, pastor, de tristeza, de más notícias, é o mês do desgosto, alguns dizem, mas essas crenças são apenas mitos populares sem qualquer fundamento bíblico. Para quem confia em Deus e para aqueles que já nasceram de novo, não existem meses amaldiçoados, porque todos os dias e todos os meses pertencem ao Senhor. Portanto, você viverá um mês de agosto abençoadíssimo. Amém? E se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários que este mês de agosto seja muito abençoado para mim, para a minha família e para todos os que acompanham esse canal. Amém? Que Deus continue falando ao nosso coração, nos fortalecendo e que esse mês seja maravilhoso em todas as áreas. Amém? Meus irmãos, hoje vamos encerrar a nossa série Família. Como Deus nos abençoou durante esta semana, foram muitas palavras que Deus liberou sobre a nossa vida, o casamento, a família de modo geral, e foi muito bom falar sobre esse tema. E hoje tem uma palavra aqui muito importante: o alicerce de uma família inabalável. Como eu posso fazer para manter a minha família em ordem? Como agir para proteger a minha família? Quais são os princípios, os comportamentos, as decisões, as atitudes que protegem a família diante de um caos que estamos vivendo na sociedade quando o assunto é família? Quero ler o que está em Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Olha que palavra interessante nós temos aqui. Jesus conclui o Sermão do Monte com essa ilustração sobre dois construtores. Ele ensinou que as duas casas construídas enfrentaram as mesmas tempestades. Uma caiu e a outra permaneceu de pé. A diferença não estava na intensidade da chuva, nem na força dos ventos, porque as duas enfrentaram as mesmas tempestades. Mas a diferença aqui está no alicerce, onde essas casas foram construídas. O mesmo acontece com a família hoje. Nenhum lar está livre de crises, de problemas, de situações difíceis, mas as famílias que edificam sua vida sobre a palavra de Deus e sobre a rocha que é Jesus, permanecem firmes quando as tempestades chegam. A pergunta é: como construir uma família sobre este alicerce? Como eu posso proteger a minha família para que ela não seja destruída? Você vai ver em várias passagens bíblicas o Senhor nos orientando, deixando aqui princípios que precisamos colocar em prática para proteger a nossa família. E eu vou usar aqui uma passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Aqui o apóstolo apresenta princípios que fortalecem o lar e tornam a família espiritualmente forte, vencedora e inabalável. Preste muita atenção nesses 5 princípios, porque são lições valiosíssimas para você. Se você colocar em prática, a sua família vai estar protegida. Primeiro, uma família se torna inabalável quando a esposa honra seu marido. É o que Paulo diz em Colossenses 3 e o verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Veja que essa palavra muito importante é uma direção que o apóstolo está dando para a esposa que deseja cooperar com a edificação da sua casa. A esposa fortalece o lar, de acordo com essa palavra, quando ela é sábia, quando vive em amor, respeito e submissão ao propósito de Deus para o casamento. A grande confusão que acontece hoje é pelo fato de muitas pessoas interpretarem equivocadamente essa palavra submissão. Irmãos e irmãs aqui presentes, esta palavra submissão não tem nada a ver com a mulher estar numa posição inferior ao marido. Estar submissa é andar debaixo da missão do marido. Isso porque, de acordo com a Bíblia, o marido é o cabeça do lar. E ninguém pode mudar isso. Está aqui na Bíblia, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então você vê aqui com muita clareza a Bíblia mostrando o papel da esposa. A Bíblia, a palavra de Deus, não apresenta a mulher como serva do marido, muito menos o marido como melhor que a mulher. Ambos foram criados à imagem de Deus, como está em Gênesis 1, 27. No casamento, Deus estabeleceu funções complementares, ou seja, o marido é chamado a exercer a liderança da família e a esposa foi chamada para cooperar e caminhar ao lado do esposo. Está aqui em Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, aqui está muito claro
que este é o projeto divino de unidade, parceria e amor para o casamento. Uma mulher submissa, ela vai trabalhar para ajudar a manter o lar em ordem. E o marido? Bem, uma família se torna inabalável quando o marido ama a esposa sacrificialmente. O apóstolo Paulo vai dizer, Colossenses 3,19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. O marido é chamado a amar sua esposa e cuidar dela. Não deve agir com egoísmo, não deve ter comportamentos que maltrate a sua esposa, não deve ser um marido ríspido, de coração duro, estúpido, mas esse marido deve amar a esposa com o mesmo amor demonstrado por Cristo à sua igreja. O amor que Cristo demonstrou para a igreja é o mesmo que o esposo deve demonstrar para com a sua esposa, de acordo com a palavra de Deus. Esse amor protege, cuida, perdoa, fortalece toda a família, e quando os dois entendem os seus papéis, aí essa casa vai estar preparada para viver o propósito de Deus. Aí vem os filhos, a questão dos filhos, que o apóstolo também dá uma orientação aqui. Uma família se torna inabalável quando os filhos honram e obedecem aos pais. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. A obediência aos pais agrada ao Senhor e contribui para a harmonia no lar. Quando os filhos aprendem esse princípio, desenvolvem um bom caráter, assumem responsabilidades e se comunicam de maneira respeitosa com os pais. O quarto princípio, uma família se torna inabalável quando os pais educam os seus filhos com sabedoria. O verso 21 diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Os pais têm a missão de corrigir, de orientar e amar os filhos. A disciplina deve caminhar ao lado do amor, do exemplo e do encorajamento, de acordo com esse texto. O ensino mais forte e mais importante dos pais para os filhos é o seu exemplo. Não adianta falar e fazer o contrário. Não adianta ensinar o correto e fazer o que é errado. O pai e a mãe são aí o modelo, o modelo de imitação para os filhos. E por fim, o quinto princípio, uma família se torna inabalável quando pratica a palavra de Deus. Eu volto a ler Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Todos esses princípios só produzem frutos quando são colocados em prática. Jesus declarou que a casa construída sobre a rocha é aquela que ouve a palavra de Deus, ou seja, a família que ouve, que obedece, que vive de acordo com a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alicerce para uma família forte. As tempestades virão e elas virão sobre todas as famílias, mas existe uma promessa aqui: a família edificada sobre a palavra de Deus não será destruída pelas tempestades. Que cada esposo aqui presente, cada esposa aqui presente, cada pai, cada filho decidam viver os princípios da palavra de Deus, porque quando Cristo é o fundamento e sua palavra governa o lar, a família permanece firme hoje, amanhã e todos os dias da sua existência aqui na terra. Amém? O tempo acabou totalmente aqui. Isso aqui é assunto para falar durante uma semana, mas eu espero que você tenha sido abençoado através dessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou em nossa vida,
durante esta semana e também durante esses 15 minutos que estivemos aqui hoje falando sobre esses princípios importantes. Que o Senhor esteja abençoando a família de todos, edificando esse casamento, fortalecendo os pais, os filhos, o esposo, a esposa, que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Obrigado também por essa semana, obrigado por cada vitória, cada bênção, e que o Senhor nos abençoe nesse mês de agosto, que seja um mês extraordinário para todos nós. Muito obrigado, te louvamos e adoramos o teu nome, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.